Olá, tudo bem? Bem-vindas a mais uma aula de UX comigo. Eu sou a Lígia Canelas, eu sou bibliotecária, arquiteta de informação e UX, e hoje eu vou trazer para vocês o tema Matriz CSD. O que será isso? E como a gente consegue utilizar a matriz CSD para iniciar um projeto? Então vamos primeiro revisar um pouquinho do que a gente falou na nossa última aula, tá? Eu vou deixar aqui o link disponível para quem não acompanhou a última aula. A gente falou sobre uma outra forma de montar uma persona, né, de uma forma mais simplificada, quando você não tem condição de fazer uma pesquisa imediata e coletar dados diretamente do seu usuário, você faz uma proto-persona ou uma personinha, né, que são formas bem rápidas e muito mais simplificadas. A gente também aprendeu que, tendo uma condição, você vai evoluir a proto-persona e a personinha para uma persona de verdade, né, com base em pesquisa de usuário, dados concretos, enfim, avaliar essas informações que você coletou na pesquisa, e aí gerar realmente uma persona. Tendo a persona, dá para aprofundar mais, né, o conhecimento sobre essa pessoa, quem ela representa, o que ela escuta no dia a dia, o que ela vê, quais são as dores e as necessidades dela, por meio de um mapa de empatia. Então a gente aprendeu a montar, tem inclusive o template do mapa de empatia lá no nosso Trello, que eu vou deixar o link aqui embaixo, né, que é o link do Trello, é onde tem os conteúdos complementares do nosso curso de UX, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o que é matriz CSD, né, para que serve isso e como que ela é uma ferramenta poderosa para a gente dar o start, né, o kick-off, né, que é a reunião de início de projeto. O kick-off é uma reunião importante, porque quando você começa um projeto, quando você tem intenção, né, de iniciar uma nova atividade, um serviço na sua biblioteca, um projeto novo, você tem muitas pessoas envolvidas ali, né, uma equipe às vezes até multidisciplinar, né? Você vai envolver pessoas de outro setor, a parte de TI, a parte de marketing, ou até algo que seja interno, mas você tem as pessoas que trabalham em setores diferentes dentro da biblioteca, e cada um ali vai ter muitas ideias de como desenvolver aquilo, muitas hipóteses, alguns têm algumas certezas ali de informações que já trazem, né, que coletaram no seu dia a dia de trabalho, e enfim, todo mundo tem muito para contribuir. E as primeiras reuniões, elas são importantes para você coletar o máximo de informações e perspectivas, né, que existem, o máximo de informações que já existem validadas ou não, dúvidas possíveis, né, hipóteses que seriam importantes, né, de serem consideradas para esse projeto, para esse serviço. E você tem muita gente para participar, precisa organizar tudo isso para gerar o planejamento dos próximos passos e etapas, né, desse projeto. E para organizar essas informações todas, para organizar o pensamento de todo mundo e deixar todo mundo alinhado na mesma página, ou seja, todo mundo entendendo o que está rolando, né, de forma simultânea, para que ninguém se perca, que a comunicação não fique unilateral, né, ou que, sei lá, a pessoa não sabe que o outro teve uma ideia, que ocorreu uma mudança no projeto, né, ou que se decidiu tomar um determinado caminho. Para todo mundo ficar alinhado na mesma página, tem uma forma, uma ferramenta muito bacana para você utilizar, né? E essa ferramenta é a matriz CSD. A matriz CSD, ela é baseada, né, naquela técnica que a gente comentou num post aqui no canal do Instagram, do nosso Bibliothinking, que é a Game Storming. Né? O Game Storming, ele é uma técnica ou uma abordagem, enfim, que trata de várias formas, várias abordagens de você solucionar um problema, de você gerar um momento de coleta de ideias, de perspectivas, ou de você coletar essas informações para uma atividade, para um projeto, expor isso de forma visualmente bacana, simples, que todo mundo consiga entender rapidamente, né? Baseada em jogos, né? Então, o que é baseado em jogo? É que tem uma regra, tem várias regras definidas, tem um tempo certinho para acontecer, todo mundo tem que participar, né? E permite que as pessoas se engajem mais, que elas participem de uma forma mais otimizada, que ninguém fique de fora, enfim. Então, a técnica do Game Storming, que depois vocês podem olhar lá no conteúdo que a gente postou, ela aparece em várias ferramentas e várias abordagens, né, de processos dentro da área de UX e tecnologia. Então,
a gente pode entender que a gente também vai ter essa técnica do Gamestorming na matriz CSD, então a gente vai ter participação de todo mundo da equipe, né, num tempo que tem que ser mais ou menos controlado ali para não se perder em reflexões intermináveis, né, divergências que vão gerar um monte de discussão inútil ali. Então tem que ter um líder ali que faça papel de coordenar aquela tarefa, aquele tempo, de permitir que todo mundo fale, de chamar, né, a pessoa para participar e de dar uma coordenada ali nesse momento do jogo, né? E ter também regras mais definidas, participação de todo mundo e visualmente todo mundo estar acompanhando o que está acontecendo, né? Então, com certeza, a matriz SD é mais uma ferramenta em que a gente vai usar muitos post-its na nossa vida, né? Post-it é uma coisa que você pode já encomendar a caixa, assim, que você vai usar muito estudando X. Em toda a técnica, toda a abordagem, tudo que você vai fazer, você vai usar post-it. Então, ou você encomenda a caixa, ou você já aproveita e já entra nas ferramentas que eu vou passar, aprende a usar de forma rápida e simples, para você poder começar a abordagem sempre que você precisar com a sua equipe e ter, né, um resultado mais rápido. Então, as ferramentas que a gente utiliza geralmente na matriz CSD são as mesmas, né, que a gente pode montar uma matriz CSD, são as mesmas que eu passei quando a gente aprendeu o mapa de empatia naquela aula anterior. Então, essas ferramentas que seriam o Figma, o Miro, o Whimsical, você vai montar essa ferramenta CSD lá, de forma virtual, para todo mundo participar colaborativamente, né? E todo mundo vai estar simultâneo ali, contribuindo, trazendo as informações, encaixando as informações na matriz. E a ideia é essa, né? Todo mundo fazer meio que ao mesmo tempo. E ter visibilidade de tudo que está rolando. Mas você também pode utilizar uma parede, uma cartolina, vários post-its, né? E usar papel A3, papel A4, enfim. O que for que você tenha disponível, desde que você tenha a participação de todo mundo, que todo mundo visualize, né, e consiga manipular as informações de forma rápida. Por isso o post-it. Então, lembrando, por que essas técnicas, né, de Gamestorming, elas trazem essa questão do post-it ou da ferramenta virtual em que você coloca as informações em quadradinhos, né, e movimenta esses quadradinhos numa tela, né, porque é mais fácil de você trocar uma informação de lugar, né. Então, lembra do mapa de empatia? Se a gente precisasse trocar uma informação de um quadrante para outro, aí você tá lá na parede, você pega esse post-it e cola em outro lugar com muita facilidade, né? Então isso gera dinamismo, né? E você não perde tempo. Com a ferramenta virtual também, você pega esse quadradinho que você escreveu uma informação, você arrasta ele para outro lugar de forma muito rápida. Então aqui eu vou mostrar para vocês a carinha básica da matriz CSD, né? Então você vai encontrar muitos templates coloridos, enfim, né? Por aí tem ferramentas que já trazem ali o Miro, às vezes tem algum template pronto já de matriz CSD ou não, mas basicamente são 3 colunas. A primeira coluna é uma coluna de certezas, todas as certezas que você tiver, que a equipe acha que tem, né, sobre o projeto. As suposições ficam na segunda coluna, ou seja, as hipóteses, né? E a terceira é a coluna das dúvidas. Então, geralmente, a coluna de dúvidas é a que mais vai ser preenchida, né? Porque quando a gente começa um projeto, a gente tem muito menos certezas do que dúvidas, né? A gente tem muita coisa para validar, para investigar ainda. Também tem bastante suposições até, né? Porque as pessoas têm várias hipóteses, supõem muitas coisas, né? Mas geralmente a coluna de dúvidas é a coluna mais preenchida, né, nesse começo. Então, basicamente é isso, gente. Você conseguindo ter uma estrutura de 3 colunas, né, para a matriz CSD, certeza, suposições e dúvidas, e tendo como movimentar essas informações por meio de quadradinhos ou de post-its, você já consegue trabalhar, tá? Então, se a gente começar a pegar um exemplo aqui, né, que a gente utilizou nas nossas aulas anteriores, a gente tinha a persona da Maria Luísa, lembra que a gente montou, e aí a gente tinha uma ideia, né, que a biblioteca, que era o nosso foco do exemplo, ela queria montar ou adquirir a assinatura de uma biblioteca virtual, né? Então esse é o projeto que ela vai começar. Então ela fez um estudo de quem seriam os usuários dessa biblioteca, quem ela já atendia na biblioteca física, e chegamos a uma persona que era a Maria Luísa. Aí a gente montou um mapa de empatia, né, tudo mais,
Porém, para começar mesmo o projeto, a equipe ainda tinha várias informações soltas, né, pontas soltas. E a matriz CSD, nesse momento, nos ajuda a coletar o máximo de perspectivas possíveis de todo mundo da equipe. E quando eu falo todo mundo, eu estou lembrando daquele pessoal, lembra que a gente falava dos stakeholders, né? Então, quem é esse todo mundo, né? Quem é que está envolvido no projeto? São os stakeholders, são os interessados no sucesso do projeto. Então, ali você vai ter gestor, coordenador, os analistas, a área de marketing, negócios, os desenvolvedores, né? Auxiliares, estagiários, UX, né? Pessoal da área de UX design ou da área de UX writing, arquiteto de informação, bibliotecário, líder técnico, enfim, todo mundo do projeto. É legal participar. Aí a matriz CSD te permite que você visualize tudo que está acontecendo, então todo mundo fica alinhado, né? Entendendo as decisões, as reflexões, todo mundo junto. Então isso facilita muito, né? Não tem perda de comunicação. Então vamos supor aqui que a ideia seria ter uma biblioteca virtual, né? Ou montar uma biblioteca virtual ou assinar um produto que já existe, um serviço que já existe. E aí a equipe começa a refletir ali, né? O que a gente tem de dúvida em relação a isso? Eu não sei o nosso orçamento, por exemplo. Isso é uma dúvida muito comum em algumas bibliotecas, porque nem sempre o orçamento é divulgado, né? A biblioteca faz as solicitações de compras de livros ou de materiais, de recursos, de assinaturas, e isso é aprovado ou não por meio de um processo que corre externamente, né, a biblioteca. E ela não tem certeza de quanto ela poderia gastar, qual é o teto daquele valor que ela poderia gastar. Às vezes é porque não tem essa comunicação, né? Então isso pode ser uma dúvida, por exemplo. Quanto a gente pode gastar com a assinatura de uma biblioteca virtual? Ou a dúvida, teremos orçamento para fazer isso este ano? Ou quando teremos orçamento para fazer isso este ano, né? Então, se você já tiver o valor de quanto você tem disponível para gastar com isso, você pode colocar isso como uma certeza. Então, o nosso orçamento a gente já sabe, porque é um tipo de biblioteca que já tem essa informação e trabalha com os próprios valores de orçamento, né? Então, você tem valor, você sabe quanto você poderia dedicar a isso, porque você tem outros gastos, então você sabe que você só pode dedicar para aquela biblioteca virtual X, né? Então você vai pôr na certeza. Mas se você nem sabe esse valor, ou se você não tem certeza de quanto vai estar disponível naquele ano, ou nos próximos 2 anos, enfim, você pode colocar isso como dúvida. Mas se você acha que mais ou menos o valor deve estar em torno de tanto, você pode supor que seja isso, uma hipótese, né? Ou você pode ter uma hipótese de conseguir uma parceria para aumentar o valor desse orçamento, por exemplo. Tá? Tirando essa parte de valores, você pode colocar lá quantas empresas que disponibilizam bibliotecas virtuais, né, assinaturas, existem hoje. Então, partindo do princípio que a equipe meio que decidiu que criar uma biblioteca virtual do nada, né, criar o software é muito trabalhoso, não tem equipe suficiente, não tem recursos suficiente, então vamos assinar um serviço que já existe. Mas quais são os serviços que existem? Isso é uma dúvida, né? Quantas empresas hoje promovem, né? Eu tenho certeza que tem a empresa Minha Biblioteca, a empresa Pearson, a empresa, eu fazendo propaganda de graça aqui, a empresa Odilo, a empresa, que mais? Cengage Learning, eu sei vários nomes de empresas que têm bibliotecas virtuais. Então, eu tenho certeza de alguns nomes, mas eu não tenho sobre todas. Então eu deixo lá na dúvida que eu tenho que fazer essa pesquisa, essa investigação de todas as bibliotecas virtuais, né? Que tenham a coleção, né? Que atendam às necessidades de livros, de materiais didáticos que a minha instituição precisa, certo? Porque também não adianta você escolher a assinatura de uma biblioteca que é extremamente só de literatura ficção, infantil, se você está trabalhando com uma universidade. Então, você tem que alinhar isso, né? Então, eu tenho certeza que as nossas coleções, né, a assinatura de livros, ela tem que estar direcionada a coleções de ensino superior, por exemplo. Isso é uma certeza, né? Agora, suposições. Será que essas empresas, elas permitem que a gente assine a coleção só aquela coleção que a gente quer, ou a gente é obrigado a assinar tudo, né? Isso é uma hipótese. A gente poderia tentar uma hipótese de assinar apenas a coleção do curso de Direito, ou o curso de Filosofia, que é o que a gente precisa. Mas será que eles permitem isso? Isso é uma dúvida e também é uma suposição, né? Porque seria interessante ter a coleção dividida, só assinar aquilo que a gente vai precisar por semestre, enfim, e não assinar a biblioteca toda, né? Porque é um custo muito grande. Dúvida, em quantas vezes a gente pode parcelar isso, quais são as formas de pagamento, né?
quais os recursos que essas bibliotecas possuem. Dúvidas, será que a gente vai ter um período trial, né, um período free para testar isso? E por aí vai, gente. Enquanto a equipe vai conversando, vão surgindo todas essas questões, né? E aí a ideia é, cada pessoa que teve a ideia de fazer esse comentário e essa contribuição, ela vai escrever isso no post-it e vai colar na coluna de certeza, suposição ou dúvida. Os demais colegas que estão ali observando e participando simultaneamente podem divergir, tá? Então, é normal e esperado que haja divergência. Então, eu não acho que isso é uma suposição, eu acho que isso é uma dúvida, tá? Acho que nem hipótese acho que tá, não é nem... a gente tem que investigar muita coisa, é dúvida, a gente não faz a menor ideia disso, na verdade, e tal. Então, a técnica do Gamestorming é justamente para fechar aquela dinâmica em algo mais produtivo, mais objetivo. Portanto, se rolar uma divergência, né, que com certeza vai rolar, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, eu não sei, eu acho que isso não é suposição, isso é dúvida. Deixa isso lá na coluna de suposição e repete o post-it, copia, faz outro e coloca na coluna de dúvida. Por quê? Porque vocês, depois que vocês preencherem essa matriz, a próxima etapa é vocês validarem tudo que vocês colocaram lá, né? Porque o que está ali não é cravado em pedra. Você acha um monte de coisas, você tem um monte de suposições, você tem várias dúvidas, então você vai ter que começar a investigar todas essas questões que estão na coluna de dúvidas. Depois que você fizer essa investigação, você vai ter certeza de algumas coisas, então você vai botar essas coisas lá na coluna de certeza. Vai gerar novas hipóteses, vai acrescentar novas hipóteses. E também vai descartar algumas questões, né, que você já vai vendo que não tem nada a ver, pelo que, né, conforme o projeto está caminhando, algumas questões vão ser descartadas dessa matriz, né, que não vão mais fazer sentido serem perguntadas ou acrescentadas ali. Então muita coisa vai sair, muita coisa vai entrar, e muita coisa vai mudar, vai alterar de status aqui. Então é normal. Mas para você não ficar horas ali discutindo, faça isso, né? Se tem divergência, bota nas duas colunas, e aí depois vocês correm atrás de investigar e validar isso, tá? E a ideia, o foco é sempre o objetivo, é transformar, né, a dinâmica em algo produtivo, coletar o máximo de perspectivas para vocês terem insumo suficiente para caminhar, para avançar, né? Porque quando chegar lá na frente do projeto, se você não abordou todas as dúvidas, todas as certezas e as suposições possíveis, você vai chegar lá na frente e vai encontrar um monte de buraco. Puxa, a gente não pensou nisso, a gente não imaginou que talvez desse para fazer dessa forma de assinar só uma coleção ao invés da biblioteca toda, então a gente perdeu dinheiro, na verdade, a gente vai ficar com um monte de livros aí que a gente não usa, né? E agora o contrato é de 2 anos, quer dizer, a gente vai ter um custo muito alto. Se a gente tivesse pensado nisso antes, né? Então, esse momento ele é crucial, ele é muito importante, ele é muito rico, né? Principalmente essa coluna de suposições é uma coluna que permite que você tenha muitas ideias, muita criatividade, né? A parte onde as pessoas podem contribuir muito com soluções ali, hipóteses de como prosseguir, né? Trazendo até ideias de outras pessoas, de outras empresas, outros projetos, né? Para que vocês possam investigar, validar, né? Então esse momento ele é importante, que vocês tenham, que vocês dediquem esse tempo, que vocês promovam a participação de todo mundo e deixe todo mundo alinhado, todo mundo observando o que está acontecendo, todo mundo participar, ter direito de divergir, de concordar, né, de sugerir coisas. Por isso tem essa importância aí de ter um líder que tome conta um pouco desse tempo, que consiga fazer com que todo mundo participe, né? Chame as pessoas a participar, não deixe que uma divergência vire uma reflexão infértil, né? E tenha mais objetividade. Você tendo essa ferramenta, você consegue partir para várias ações, né? Então, o que a gente vai fazer na próxima semana desse projeto? A gente tem que ir atrás dessa informação, desta outra, a gente vai ter que montar uma pesquisa, a gente esqueceu de fazer algumas perguntas importantes para o nosso usuário quando a gente fez a pesquisa, né, de usuário, porque agora a gente pode fazer uma segunda pesquisa, aprofundar mais, porque a gente já tem mais direcionamento. Algumas coisas a gente já percebeu que não vão entrar, quer dizer, não é nem dúvida mais, a gente vai descartar isso já, a gente já discutiu aqui, já percebeu que para esse caminho a gente não vai, porque não vai ter orçamento. Porque a partir de algumas certezas, né, algumas são bem certezas mesmo, já dá para tirar algumas questões que seriam dúvidas, né, falar, então não vai ter, então já nem coloca, né.
Então, você tem como caminhar para os próximos passos. E aí, quais são as ferramentas, né, que eu falei para vocês? Eu vou deixar o link dessas ferramentas aqui embaixo na descrição do vídeo para facilitar, mas são as ferramentas que vocês já viram na aula passada sobre mapa de empatia. São ferramentas virtuais que facilitam muito nesse período de pandemia e também quando você tem bibliotecas com muitas unidades, fisicamente, né, geograficamente distantes, é melhor fazer virtual, né? Então tem a ferramenta Miro, a Whimsical, a Figma, a Draw.io, e tem uma nova que eu vou acrescentar hoje, que é a Mural, que eu acho que são simples, todas têm a versão gratuita. O ideal antes de montar essa reunião de kick-off do projeto, né? Lembrando, o kick-off é uma reunião de início de projeto. Antes você define qual ferramenta vocês vão usar. Então todo mundo escolheu a Mural, ok. Então compartilhem o link, permita que as pessoas que vão participar, né, os stakeholders, que eles tenham acesso ao link para criar o cadastro e aprender o básico ali, né, como se movimentar dentro da ferramenta, como criar um post-it virtual e escrever o texto, apagar, movimentar ele de lugar, para que no dia vocês não se preocupem com questões da ferramenta em si, mas com a dinâmica, tá? E se alguém às vezes ficar meio inseguro de usar e não conseguir usar, a pessoa não vai participar. Isso é bem ruim. Então treine primeiro, deixa as pessoas, faz um tutorial, um vídeo, sei lá, deixa as pessoas treinarem um pouquinho primeiro para aprenderem a usar e depois que já ficar bem tranquilo de usar essas ferramentas, né? Aí você faz a reunião. Essas são ferramentas que vocês vão usar muito na área do X para muitas abordagens diferentes. Então, aprendendo a usar, vocês depois vão ver que é muito simples e vão usar várias vezes. Então, quanto mais usa, né, mais prático vai ficando e vai ficar tranquilo para todo mundo. Essas ferramentas também estão lá no Trello, né, no link da aula passada, que é a aula 5, que fala sobre mapa de empatia, proto-persona e personinha, tá? De qualquer forma, eu vou deixar aqui também para facilitar a vida de vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês utilizem a matriz CSD, né? E se você curtiu esse vídeo, essa aula, você aprendeu bastante coisa hoje, clica aqui no gostei, não esquece, né? Que isso ajuda nosso canal, ajuda o vídeo a ser mais divulgado. E se inscreve também para você continuar recebendo os nossos conteúdos, tá joia? Eu também te convido a seguir a gente lá no canal do Bibliothinking. Temos um canal no Instagram com vários conteúdos, é o @biblio_thinking. E também, se você tiver dúvida, pode mandar um direct por lá, ou no e-mail, bibthinking@gmail.com. Tá joia? Então é isso, sábado que vem tem mais aula, então fique esperto, né? Se você quiser lá no nosso canal do Instagram, tem o link na bio para você se inscrever nessas aulas. E por que você tem que se inscrever, apesar de ser gratuito e tá aqui no YouTube já, né? Porque se inscrevendo você recebe os lembretes das aulas, né? E os conteúdos extras que possam surgir no seu e-mail. E também você tem a opção lá de ver um grupo do WhatsApp para você participar e receber direto no seu celular as notificações das aulas. Isso facilita bastante, parece que não, né? Mas a gente acaba esquecendo às vezes, e é legal ter esse lembrete, tá bom? Além do que você vai conhecer outras pessoas lá no grupo, né? Vai poder montar aí um network, quem está participando, quem está interessado também em aprender a mesma coisa que você. É isso, gente. Obrigada, um bom final de semana. Até sábado que vem. E eu espero vocês, não só no outro sábado, mas acompanhando os nossos conteúdos durante a semana no nosso canal do Instagram, tá? São conteúdos sempre relacionados ao que a gente fala nas aulas, né? Então, são formas de você complementar os seus estudos. Tá joia? Então, até mais, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até mais.